E aí, pessoal, tudo bem? Enfim, a gente teve um Grenal em Libertadores, né? Bateu na trave em 2011, bateu na trave em 2019, mas enfim, aconteceu. Foi em fase de grupos, não foi no mata-mata, mas já deu, olha, deu assunto ali. Imagina se fosse mata-mata, né? O Rio Grande do Sul ficou loucaço aí durante muitos dias aí na expectativa desse jogo. E no final acabou acontecendo o jogo, um 0x0 na última quinta-feira. Eu não fiz um vídeo já na sexta-feira, já na hora do jogo, ou já na sexta, porque eu não consegui ver. Eu tava na gravação do podcast da Trivela, que eu gravo toda quinta-feira à noite, e coincidiu de ser no horário do jogo, então eu não consegui ver o jogo na hora. Eu só fui ver o jogo depois, né? Até porque daí começaram também a explodir todas aquelas notícias lá, né, da pandemia. Então eu acabei não conseguindo ver o jogo ainda na quinta-noite, quando eu cheguei em casa, tudo, fiquei acompanhando outras notícias, fui ver o jogo só depois, tá? Então por isso que eu não fiz um vídeo na hora. Colorados, gremistas, gaúchos em geral, não fiquem bravos comigo, mas estou fazendo agora. E é claro, eu não vou fazer uma análise do jogo agora, que já faz 2 dias que o jogo aconteceu, fica um pouco sem sentido, fica fazendo muita análise do jogo, assim, pegando muito no resultado. Faz uma coisa um pouco mais geral. E vou me apegar muito a um tema que acabou repercutindo muito sobre esse jogo, que foi a tal briga generalizada no finalzinho do jogo aí, que gerou 8 expulsões, né, 4 de cada lado. E um jogo que já teve também seus entreveros logo no comecinho do jogo, né, logo no primeiro minuto também, acabou não dando em nada. E daí ficou uma repercussão muito grande, muita gente falando aí da vergonha que foi essa briga, de que se esperou tanto tempo aí por um Grenal Libertadores pra isso, pra ver os caras se pegando, tudo. E olha, sinceramente, achei que a briga foi de menos. É claro que a briga é ridícula, é óbvio que a briga não tem que acontecer. Aqui não tô aqui pra ficar elogiando a briga, briga, que legal. Não é assim. Óbvio que não. Agora, ficar se apegando a isso é ignorar tantas coisas. Primeiro, em relação às brigas em si, obviamente, assim, era muito nítido. Eu estava em São Paulo e eu senti a tensão que vinha lá do Rio Grande do Sul, né? Dava para sentir, assim, até quando na conversa com muitos amigos gaúchos, inclusive alguns que nem moram mais no Rio Grande do Sul, mas estavam vivendo esse contexto, que a atenção para esse jogo, o nervosismo, a expectativa era muito grande, e é óbvio que isso transmite para os jogadores. Então o Grenal já é um clássico normalmente muito pegado, provavelmente o clássico mais pegado do Brasil, assim, pelo menos num apanhado histórico ali no geral. E é óbvio que isso acabaria se refletindo em campo aí, com um jogo muito tenso. E o que a gente viu foram brigas muito de tensão mesmo, assim, né? De nervosismo, de irritação, de querer um pouco extravasar aquilo, né? Não foi uma briga, por exemplo, de excesso de violência no jogo. Um jogo que está muito violento, então os caras estão se batendo em campo o jogo inteiro, até que uma hora alguém que tomou uma pancada resolve revidar na porrada, e daí todo mundo fica se pegando. Nem foi assim. Claro que o lance decisivo acaba sendo uma falta, alguma coisa assim, mas não foi um acumulado de um jogo que estava sendo assim. É porque é um jogo que está muito tenso. Então, ignorar isso, ficar falando só que foi só pancadaria, que Grenal é tudo assim, sei lá o que. Vocês lembram de um Grenal bom, um Grenal que foi jogado? Eu cheguei a ler isso nas redes sociais. Acho muito injusto, porque é ignorar que esse era um jogo especial, e era um jogo em que era mais compreensível que acontecesse alguma coisa diferente, mais esperado que acontecesse alguma coisa acima do tom. Segundo, teve jogo. Então não é que os caras ficaram se pegando o jogo inteiro. Teve jogo. Entre o entreveiro lá do primeiro minuto de jogo e a briga generalizada lá do minuto final, lá, que depois acabou não sendo minuto final porque teve muito lá acréscimos, mas entre uma coisa e outra, teve jogo. E teve um jogo decente. Claro que não foi um jogo de super oportunidades, assim, vai lá e cá, 1x0, daí vira para 2x1, daí vira para 3x2, empata 3x3, aquelas coisas. Não foi assim. Mas teve jogo. E teve um jogo muito bem disputado, com muita informação interessante ali acontecendo, muita coisa interessante. Um Grêmio que está reforçado, que para mim é o time que tem como time titular
no papel, um time titular, um que tem mais potencial para fazer sombra ao Flamengo, pensando só no time titular, não estou nem falando no elenco como todo, mas se você considerar o futebol que o Grêmio vem jogando já há 4 anos, e o elenco e o time titular que o Grêmio montou para esse ano, e tem potencial de fazer sombra ao Flamengo. Fazer sombra ao Flamengo, daí o Flamengo diz, não vai ganhar o Brasileiro. Eu não falei que vai ganhar, eu falei que vai fazer sombra. Ficar ser o escolta do Flamengo, vai ser o time que talvez mais pareça capaz de causar algum estrago. Porque é um time melhorado em relação ao time do ano passado, que até tomou 5 do Flamengo. É um time bom, que joga um bom futebol e que esse ano ainda não encaixou. Isso é um problema. Mas que tem essa proposta e tem jogadores aí para fazer um jogo grande. E já tinha vencido o Grenal no Beira-Rio pelo Gauchão. Contra o Internacional, que parece ter levantado de um certo adormecimento naquele jogo contra a Universidade Católica, depois de um começo de temporada mais lento, em que o próprio Coudet falou que montou o time só pensando em chegar na Libertadores, em passar pela pré-Libertadores, não pensou em fazer o time que ele gosta de ter, e que agora que ele ia mostrar um time dele, que agora sim tá tirando o volante, tá botando mais jogador de meio de campo, mais jogador ofensivo, tudo. E esse jogo contra o Grêmio era grande prova aí desse começo de trabalho do Coudet. Aí pra ver se já tem alguma consistência ali. E foi um jogo muito legal nesse aspecto. Foi um jogo em que os dois times buscaram o jogo. Não foi um jogo em que os times ficaram se defendendo, um com medo do outro, ficaram se batendo, alguma coisa assim, se agredindo, jogo violento. Não, foi um jogo jogado, em que o Inter surpreendeu, em boa parte do jogo conseguiu se impor territorialmente ao Grêmio, que o Grêmio é um time de posse de bola, é um time que sabe jogar, e o Inter conseguiu durante boa parte do jogo ficar com o time mais em cima, ficar ele com a bola no campo do Grêmio. Em outro momento o Grêmio reagiu e teve oportunidades, o Inter teve oportunidades em contra-ataque, o Bosquilha perdeu uma boa chance que ele acaba dando uma cavadinha, a bola vai para fora, o Grêmio exigiu 2 boas defesas do Lomba, o Inter mandou 2 bolas na trave, ou seja, teve um chute fora da área também do Edenilson, que o Vanderlei fez uma grande defesa. Ou seja, teve um jogo legal, um jogo que os dois times tentaram jogar tudo dentro de um universo, de um clássico absurdamente tenso, com um clima de jogo de final que nem mesmo sendo segunda rodada de uma fase de grupos de 6 rodadas, então foi um jogo bom de se ver. É legal ver um jogo em que os times têm essa intensidade. E às vezes faíscas fazem parte dessa intensidade, faz parte do imaginário do futebol. Claro que assim, é sempre legal ver um jogo assim, um jogo super aberto, tudo, um monte de gol, mas nem sempre acontece. Mesmo Real Madrid e Barcelona, já teve Real Madrid e Barcelona ruim. Ano passado a gente teve um Liverpool e Manchester City que foi horroroso, 0-0, porque os dois times estavam se respeitando demais. Grêmio e Inter se respeitaram, mas tentaram jogar bola. Mas claro, com um clima de tensão tão grande, que saiu faísca num determinado momento e essa faísca gerou fogo num outro momento. Mas foi um jogo bom, e acho que é um jogo que colorados e gremistas saíram desse jogo ali pensando bastante. Claro, na hora estão mais nessa coisa da pilha do jogo, mas pensando bastante assim, que foi muito bom para um time ter esse teste contra o outro, porque os dois times se mediram muito bem. O Colorado já conseguiu ver o quanto esse time do Coudet evoluiu e já está tornando o Inter um time competitivo, mas ainda acabou não conseguindo aproveitar alguns bons momentos para ganhar o jogo. E o Grêmio teve um teste à altura, e o Grêmio viu que onde ele ainda pode melhorar, onde ele está com problemas, o meio-campo não foi tão consistente assim. E se viu aí desafiado pelo rival, coisa que nem vem acontecendo tanto nos últimos tempos, considerando que o Renato Gaúcho ficou falando, né, da série positiva do Grêmio nos últimos tempos contra o Inter, sei lá o que. Bom, foi um jogo duro assim, e que eu acho que dá boas perspectivas, dá bons sinais para esse começo de temporada dos dois times gaúchos. A temporada que a gente não sabe como é que vai seguir, né, por causa da pandemia, os jogos aí que vão começar a ser realizados com portões fechados, daqui a pouco é capaz de, acho bem provável que acabe paralisando o futebol de vez no Brasil, então, e da Libertadores já está paralisado mesmo, né? Então a gente não sabe como é que vai estar, mas deixam bons sinais assim para gremistas e colorados aí de uma última impressão de seu time fazendo um jogo grande antes aí de uma eventual paralisação. Mas é isso, então tô chegando perto dos 100 mil seguidores. Vou tentar fazer alguma coisa especial, ainda não sei o que, tá?
Mas vou pensar e talvez fique para depois de toda essa confusão que está acontecendo, né? Porque daí talvez fique mais legalzinho comemorar. Mas assim, provavelmente vou fazer mais vídeos, vou dar uma intensificada aí na produção de vídeos, vou tentar fazer isso aí já nas próximas semanas, justamente porque mais gente vai estar em casa, tudo, então talvez precise queira ver mais coisa, tudo. Tô pensando em de repente fazer lives para poder conversar com vocês aí várias vezes, com mais frequência aí, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então é isso, dá joinha, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e tchau, tchau.